Mili, boa noite pra você. Que sufoco. Ó, gente, antes de começar a live, eu estava conversando aqui com a Mili. Eu falei, Mili, tá tudo bem? Ela espera 2 minutos até o jogo acabar pra ver se vai ficar tudo bem. Porque foi no sufoco, hein, Mili? Que sofrimento. Luísa, querida, um prazer bater essa bola com você, todo mundo que está aqui com a gente agora. Foi um sufoco, foi um jogo com todas as características de um mata-mata, né? Um clássico, assim, se ele foi tecnicamente imperfeito, e ele foi, né? Ele foi taticamente bom, estrategicamente muito bom, e assim, emocionalmente, ele teve todos os requintes de a tragédia e glória, né? Eu achei, passou muito rápido, assim. A gente vai falar sobre isso ao longo desse programa, mas acho que dá para dizer que assim o Ramon e Ramonzinho ganharam do Tite e do Titinho, porque foi tática a vitória também. Pois é, inclusive foi o retorno do Tite na Neoquímica Arena, mas pra frente quero saber como é que Mili viu esse reencontro também. Mas, ô Mili, teve uma confusão ali no fim. O que que você achou? Aquela coisa, né? Um começa ali, começou na jogada do Yuri Alberto, que ele sofre ali uma entrada do Wesley, mas aí ele chega rasgando, dá uma tesoura para revidar e começa a confusão. Cenas que a gente vê acontecer com uma certa frequência e que acabou ali inflamando ainda mais este fim de jogo. Então, o clássico estava tenso desde o começo, assim, a torcida do Corinthians deu o tom, né? Ela estava incentivando, ela estava apoiando do jeito que ela sempre faz, mas com pegada de mata-mata, né? A gente está começando a ver aí alguns lances. E eu acho que esse primeiro tom foi dado pela torcida corintiana. No primeiro tempo, a gente teve essa tensão presente, mas de uma maneira aceitável. No segundo, eu acho que dois jogadores, um de cada lado, elevaram a tensão. O primeiro foi o Alcaraz. O Alcaraz entrou estreando pelo Flamengo, né, a maior contratação da história do Flamengo. Entrou pilhado, pilhadaço, estilo Tevez. Me lembrou muito o Tevez no Corinthians, sabe? Me dá aqui, vamos lá, vamos ganhar. E o Romero, do lado do Corinthians, que quando entrou também para incendiar. Assim, estava na cara que o Romero entrou com uma agenda. Eu vou incendiar esse jogo. Eu não sei nem se essa agenda nasceu depois que ele pegou na bola e fez o gol, né? Porque ele estava em campo há 40 segundos quando ele fez o gol, que deu a vitória ao Corinthians, né? O 2-1, o segundo gol do Corinthians. Depois disso, ele começou a fazer o louco, e dar chapéu, e dar caneta, e segurar a bola. Então, ele estava lá com uma pauta. A pauta do Romero eu vou colocar fogo nesse jogo. E quem era o antagonista dele? O Alcaraz, que caiu, caiu certinho nisso. E aí a tensão foi aumentando. E a gente viu essa, essa briga no final. Foi uma briga, né, Luísa? Foi todo mundo contra todo mundo, assim, briga de rua quase. É, o árbitro, inclusive, ficou bastante tempo ali no VAR, analisando a jogada, o que tinha acontecido naquela confusão. Daí aparece o Kaká, pegando no pescoço do Alcaraz, o Alcaraz revida e acabaram que dois jogadores foram expulsos, né? O Yuri Alberto foi expulso e o Alcaraz do outro lado. Já que você falou desses dois jogadores, Mili, vamos falar sobre eles então? O Alcaraz fez a sua estreia, né? Uma grande expectativa, a maior contratação da história do Flamengo, 110 milhões de reais que o Flamengo desembolsou por esse jogador. Um jogador que vinha atuando na Premier League, jogou no Juventus, mas depois atuou uma partida antes de vir, né, pela Premier League antes de vir ao Flamengo. E aí ele entra de fato no segundo tempo, tem uma chance ali no inicinho, né, que ele tenta driblar o goleiro Hugo Souza e ele acaba caindo, né, o goleiro acaba fazendo a defesa e o Alcaraz não faz o gol. Você gostou da estreia dele, cercada de tanta expectativa, Miri? Tirando esse lance final aí, esse grande final em que ele acaba expulso no meio da confusão? Então, Luísa, eu gosto pelo que ele prometeu que talvez ele consiga entregar. Ele tem uma intensidade que é muito interessante, sabe? Pode cair bem nesse meio de campo do Flamengo. Assim, ninguém estava jogando no ritmo, no time do Flamengo, não tinha ninguém jogando no ritmo dele. Gerson, Bruno Henrique, assim, o time inteiro do Flamengo estava uma rotação abaixo. Quando o Alcaraz entra, ele entra carregando o time. Por isso que eu pensei muito no Tevez. O Tevez jogou num Corinthians em que muitas vezes ele tinha que fazer isso. Era ele que dava o ritmo do time e a intensidade emocional. Então eu acho que assim, se a gente olhar para a estreia dele, ele entrou, pegou na bola, primeira bola que ele pegou, quase fez um gol,
lutou e foi expulso. Então, foi isso, né? Temos aí uma promessa de intensidade que ele pode entregar. Como vai funcionar, como o Tite vai montar esse time quando ele tiver todo mundo à disposição, a Arrascaeta, De La Cruz, que meio de campo que ele vai formar com o Gerson e o Alcaraz, a gente ainda está para ver. Mas assim, a intensidade do Alcaraz, ninguém tem hoje nesse time do Flamengo. Assim, desses que eu citei, a gente não vê mais esse desejo, parece, sabe? É uma coisa de ímpeto mesmo. Então pode ser sim que ele leve o time a reboque, isso pode ser bom. Isso pode ser bom, mas o Flamengo, claro, tem muitas opções aí, então é mais uma que o Flamengo tem, esse time que investiu tanto nesta temporada, né? Agora, a gente falando em rotação, em competitividade, isso o Corinthians teve, né, Mili? Porque estava faltando tanta coisa para esse Corinthians, um time que não conseguia vencer no Campeonato Brasileiro, 6 jogos sem vitória, quatro vitórias em 24 rodadas, e o corintiano se perguntando, gente, mas como é que o time vai escapar? Você precisa ter praticamente o dobro disso, né? Em menos jogos, 4 vitórias em 24 é muito pouco. E hoje o time mostra ao menos um espírito diferente, né? Para você, o que mudou do Corinthians dos últimos jogos para esse, para dar alguma esperança para o corintiano de que o time possa, enfim, escapar e agora, nessa rodada, pelo menos, deixar a zona do rebaixamento? Então, acho que primeiro teve esse chamamento da torcida, né? O jogo, desde o minuto 1, tinha muito a cara de uma final. Assim. A torcida lotou o estádio do Corinthians, ela cantou do começo ao fim. Isso eu sei que não é inédito, né? A torcida do Corinthians faz isso normalmente, mas tinha uma pegada de mata-mata, porque o Corinthians precisava desesperadamente da vitória e porque era o Flamengo. Ganhar do Flamengo não é como ganhar do Bragantino, né? Ganhar do Flamengo é ganhar de um dos melhores times do Brasil, de um dos maiores rivais do Corinthians, daquele com quem o Corinthians disputa o título de o mais popular. Sei que é o do Flamengo esse título, a torcida do Flamengo não precisa se sentir ofendida, mas é o Corinthians com o Flamengo disputando esse título de o mais popular, o mais querido, enfim, todas essas coisas que as torcidas gostam de fazer. Então, eu acho que de saída teve isso. Depois teve, taticamente, um jogo muito inteligente do Ramon e do Ramonzinho. Pelo seguinte, o Corinthians entrou com 3 zagueiros, 2 laterais, marcando os laterais do Flamengo, e 2 meio-campistas. Assim, o Charles, para mim, se você perguntar, Luísa, quem foi o melhor jogador do Corinthians, foi o Charles. Dificilmente alguém vai falar que foi o Charles. Foi o Romero, foi até o Yuri, né, que fez um passe bonito para o gol, foi o André, teve muita gente que apareceu. O Charles não apareceu muito, mas taticamente a aplicação dele fez o time fazer o que o Ramon e o Ramonzinho queriam que o Corinthians fizesse. E deu certo, porque o Corinthians ganhou o meio de campo. Na hora que ele marca os laterais do Flamengo e os 2 volantes saem para o jogo, os 2 volantes corintianos, o Corinthians ganha o meio de campo. E se deu ali, né? A vitória aconteceu ali. Então, acho que foi sim uma vitória tática também, sabe? Foi uma vitória da aplicação do time, mas também uma vitória tática. Acho que Ramon ganhou do Tite hoje, Luísa. Pois é, e a gente pode ver dentro de campo, né, como que essa marcação funcionou, uma marcação mais adiantada e de fato ele povoando mais o meio de campo, ganhando esses duelos ali no meio e aproveitando muitos lados do campo também, né, Milha? A gente vê o Corinthians chegando com perigo muitas vezes por ali, tanto que o primeiro gol sai dali também, né, o primeiro gol que foi do Thales Magno, mas com a jogada do Yuri Alberto que havia entrado no lugar do Hernandes, que se machucou logo no início do jogo, ali com 5 minutos de jogo. Então foi uma estratégia muito inteligente do Corinthians, que conseguiu anular esse Flamengo e também conseguir usar o erro do adversário e fazer essas escapadas pelo lado, né? Sim, exato. Foi muito importante esse recurso tático do Corinthians, porque tanto o Ayrton quanto o Varela, eles apoiam bem. E com o Pedro, Bruno Henrique e Gerson chegando, seria realmente muito perigoso que o Corinthians aceitasse isso. E quando laterais do Flamengo, ele deixa o meio de campo ser dominado por quem estiver ali mais povoando. E foi o Corinthians. Que o Garro também fez uma partida muito boa, né? E o Yuri, quando entra, ele entra mais recuado, ele entra como um segundo atacante, né? O Thales, eles ficam se revezando ali, que também é uma função diferente para o Yuri Alberto. Eu gosto dele nessa função. Eu gosto dele como atacante. Gosto mais dele como um segundo atacante do que ele tendo ali que fazer pivô, essas coisas que me parece que ele não é muito a dele.
Então, deu tudo muito certo para o Corinthians hoje. Agora, eu acho que a gente tem que observar também, Luiz, assim, o Corinthians jogou no limite das suas capacidades. E o Flamengo jogou mal, né? E o jogo foi equilibrado. Então, a gente tem hoje a realidade desses dois times. A vitória é importante, o Corinthians pode ser um gatilho emocional para o Corinthians sair desse lugar desesperador, né? Porque, assim, agora está fora da zona de rebaixamento. Mas a gente tem jogos começando às 6h30 que podem devolver o Corinthians à zona do rebaixamento, né? 5 vitórias é muito pouco, é isso que você falou logo no começo, assim, o time vai ter que fazer o dobro de pontos que já fez até agora com metade dos jogos, né? Então todo jogo é uma final. O desespero não passou, não. É um alento, mas a questão, a dificuldade, o sofrimento continua. A gente já vai atualizar os jogos agora das 6h30, que o corintiano vai ficar de olho a partir de agora. E vou voltar a falar deste Flamengo, Mili, porque como você colocou, não foi um bom jogo do Flamengo, né? Não foi um Flamengo mais inspirado. Defensivamente, o time falhou. A gente viu até um erro individual ali do Davi Luiz no primeiro gol do Flamengo. Permitiu muitas chegadas do Corinthians. Um time que deixou espaços, não foi tão compacto. E na frente também não teve tantas oportunidades. Teve o pênalti ali que o Pedro converteu e acabou sendo uma jogada, claro, um demérito do Corinthians de cometer um pênalti, mas também uma fatalidade quando a bola bate no braço ali do defensor corintiano. E aí, no segundo tempo, aquela jogada do Alcaraz no primeiro, uma outra chance com o Pedro, mas mesmo ofensivamente, ainda mais nesse time de tanta qualidade, não foi um primor esse Flamengo, nem defensivamente, nem ofensivamente. Não, além de não ter sido um primor, Luísa, é um time que está sem brilho. Tem alguma coisa que está faltando. Tem algum ímpeto que está faltando, sabe? Os jogadores estão quase cabisbaixos. Por isso que o Alcaraz destoou do time, porque ele entrou com uma outra pegada. Os jogadores parece que eles estão cansados, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E esse é um outro problema, né? A preparação física do Flamengo para esse ano parece que ela virou o fio. Parece que ela não está cumprindo seu destino, né? Porque a impressão que eu tinha é que o Flamengo estava cansado, estava quase cabisbaixo. E isso facilitou a vida do Corinthians, né? Que assim, é um time pior do que é o Flamengo. Mas defensivamente o Davi Luiz foi mal, né? O Flamengo não conseguiu se acertar, ele com o Fabrício não se acertaram. O primeiro gol foi uma falha do Fabrício, eu acho que ele ficou lá esperando ver quem ia marcar, e o Thales apareceu atrás dele, mandou a bola para o gol. O meio de campo do Flamengo era um vazio. O Corinthians dominou. E quem está vendo os jogos do Corinthians sabe que o Corinthians não está exatamente dominando o meio de campo, né? Hoje foi tipo um jogo inédito para o Corinthians nesse campeonato. Dominou o meio de campo. Realmente é um artigo raro por ali em Itaquera. Até em Itaquera tá difícil disso acontecer. Voltou a vencer depois de 45 dias jogando na sua arena. Vou chamar mais gente para essa conversa, me embora o papo só com você já esteja muito bom. Aliás, Tati Rock tá aqui. Vocês duas são feras. Parabéns. Muito obrigada. O José Dalva pergunta da vitória do Galo, que foi hoje. Olha, foi sofrida também, viu? Essa foi sofrida demais. O Dom comenta aqui com a gente. O José Dalvo diz que o Tite é o técnico muito corintiano, por isso que isso aconteceu hoje. O Wagner Gonzalez, ele é atleticano, dá boa noite para os atleticanos. Enfim, muita gente participando por aqui. Marcelo Maia também. E acho que ele chegou, hein? Será que ele chegou? Ricardo Perrone, Perronaço, você está por aí? Perronaço, onde o senhor está? Eu acho que você estava se recuperando, viu, Perrone? Boa noite. Boa noite, Luísa. Saudade de você, saudade da minha também. Faz muito tempo que a gente não trabalha junto, né? Que bom estar com vocês. Assim, aniversário do Corinthians, essa vitória aí é importantíssima e eu ainda ganho esse presente de poder encerrar aí praticamente o dia com vocês. Muito legal, muito bacana. Que loucura! As más línguas vão dizer que eu estava comemorando, mas é mentira, não Eu estava acho que você comemorando. estava se recuperando, viu, Perrone? Essa foi a conclusão que a gente chegou aqui nos bastidores. Você não estava aguentando essa vitória sofrida desse jeito. Eu tive que me recuperar trabalhando, né? Tava comentando, terminando de comentar ali o jogo para o canal do UOL no WhatsApp, o canal de notícias do Corinthians e tal. Quem não conhece, procura, que é muito bacana também. E aí foi tudo na correria, né? Mas eu vi um pouquinho vocês falarem aí do jogo. Não foi um jogo brilhante, um jogo de Flamengo errou muito, né? O Corinthians também, como sempre, cometendo as suas bobagens ali.
Mas, assim, o Corinthians precisava dar essa resposta em algum momento, né? Você falou, Luísa, de o Corinthians conseguir se impor na arena, né? Que tem dificuldade até na arena, né, para dominar o meio de campo, para se impor e tal. E finalmente o Corinthians conseguiu isso, né? Pois é, Perronasso. E pela forma de jogar do time, eu e Emília aqui estávamos conversando, né? Como o Corinthians conseguiu se impor não só pelo espírito, mas pelo futebol também, pela bola em campo. O Ramon foi muito bem diante do Tite, conseguiu ali povoar o meio de campo, explorar bem os lados, enquanto o Flamengo teve uma partida muito abaixo, muito aquém do que a gente espera. O que você viu de campo aí dessa partida que a gente pode destacar aqui no fim de papo? Acho que é exatamente isso, né? Ele ocupou bem o meio de campo, mas para poder explorar, conseguir também explorar as laterais, conseguiu fazer isso muito bem. Acho que o Corinthians foi muito bem, começa já muito bem na marcação, fazendo uma marcação que obrigava o Flamengo, acabou forçando erros do Flamengo. Tudo bem, o Flamengo foi displicente em algumas jogadas, o Flamengo vem errando, não foi só uma coisa que aconteceu contra o Corinthians, mas acho que parte dos erros do Flamengo foram forçados pelo Corinthians. E o Corinthians dessa vez teve o mérito de aproveitar algum desses erros e conseguir fazer o jogo. Acho que o Corinthians teve uma intensidade maior do que em outras partidas. O Corinthians teve um pouco mais de inteligência também, tanto nas jogadas dos gols, para explorar as falhas do Flamengo, como também um pouquinho de inteligência ali no final, apesar da bobagem que o Yuri Alberto fez, aquela entrada desnecessária, um pouquinho de inteligência para amarrar o jogo ali no fim. O Corinthians é um time que muitas vezes ele vinha assim dando alguns sinais de evolução, ele vinha conseguindo mostrar alguma coisa, parecia que ele estava perto de uma vitória importante, como foi contra o Fortaleza. E aí tinha uma bobeira, perdia intensidade, aí no final não conseguia segurar o jogo, tomava o gol, levou sustos. O Hugo fez mais uma vez uma partida importante, o Hugo, o Corinthians pagou a multa para ele jogar, né? Mas eu acho que, né, dessa vez o Corinthians teve também um pouquinho de inteligência. E assim, o que a torcida do Corinthians gosta sobrou no time, né? Que foi espírito de luta. Não estou me referindo à luta no final do jogo, que foi absurda ali e tal. Mas mostrou o que a torcida mais gosta no dia do aniversário do clube. Foi um belo presente para a torcida. Tá difícil tirar o sorriso aqui, né? Tô tentando. Qual?